Fala, discípulo! Aqui é o Pedro. Aqui é o Thiago. Aqui é o Matheus. Estamos mais uma vez no barquinho. Hoje, pra falar daquela saudade que tá todo mundo tá com saudade de viajar, né, meu filho? O negócio tá feio, né? E estamos aqui pra nos ajudar aqui a relembrar esses momentos, tempos que não voltam tão cedo. Esperamos que voltem logo. Estamos aqui com André Lopes, nosso ex-2 em 1. Agora eu tô carreira solo. Fala, pessoal. Vou estar com vocês aqui. Saudade de pegar carona. Viajar de carona é um negócio que eu nunca fiz, cara. Você vai contar a história aí. E também estamos aqui com Sara Martins. Ou Sara Ibrahim agora, não sei como é que eu falo. Linda! Maravilhosa! Depois eu te pago o dinheiro, tá, meu amor, que a gente combinou. E aí, Sara? Não, esse negócio de não vamos viajar tão cedo tá repreendido em nome de Jesus, gente. Que isso? Vai saindo todo o vírus, vai entrando toda a vacina no nosso sistema imunológico. Amém. O sangue de Jesus tem poder, imunizado ainda mais. É isso aí. Então a gente vai falar sobre histórias de viagens. A gente já gravou um podcast desse há muito tempo atrás, quando o Thiago ainda não trabalhava pro... Não pode falar não. Quando não o Thiago... Quando o Thiago... É verdade. Propaganda pros outros pode, né? Pra empresa que eu trabalho não pode, sacanagem. Aqui é Clube Ictus, aqui. A gente não pode falar de outra empresa, não. Não, mas agora a gente tem mais história pra falar. A gente falou no podcast passado sobre viajar pelos livros. A gente já tava falando sobre as literaturas fantásticas no podcast passado. Só pra recordar aqui, se você tá caindo de paraquedas aqui no podcast No Barquinho, a gente tem uma parceria com o Clube Ictus, que é um clube de leitura, onde você pode assinar o seu plano de leitura. Você pode ter um cardápio extenso aí, todo relativo ao mar. Você tem planos pra bebês de 1 a 3 anos, de 4 a 6, 4 a 7. Você tem planos de leituras específicas, teológicas. Você tem planos, que foi o plano que a gente apresentou no podcast passado, o Plano Mar, né? Que é de mistério, aventura e romance. Vários desses planos têm pessoas sendo curadores do conteúdo. E se você quer assinar o Clube Ictus, você sabe que quem é ouvinte do No Barquinho tem um cupom de desconto especial. Você sabe qual é esse cupom de desconto, André Lopes? Me diga, não tava sabendo. Pois é, senhor André. Se você quiser assinar o Clube Ictus com desconto do Barquinho, é só você escrever lá no campo de cupom Beijo do Matheus. Tudo junto e você vai ganhar aquele desconto gostoso. Além do desconto, um beijo do Matheus. Que delícia. Só tem a ganhar tudo isso. Depois do último podcast, teve ouvinte que assinou, aproveitou o desconto e muito bom ver a galera engajada aí. Isso aí. E beijo vacinado, né? Que o Matheus já tomou vacina. Não, é imunizado, porque ele é autoimune. Eu sou imune, pô. Ai. Então vamos lá contar nossas histórias de viagem. Eu não sei se a gente tem muitas histórias diferentes, mas eu queria aproveitar e começar aqui puxando pelo nosso querido amigo e convidado André Lopes, que já viajou de carona, André. Direto, na época da faculdade, cara, ali na Anhanguera, ali, os alunos ali, o pessoal pegava carona direto. Fui pra Campinas várias vezes de carona. Era batata, cara. Era vir com uma camisetinha assim de qualquer faculdade lá, você não precisava nem fazer faculdade, era só ir com a camisetinha assim, ó, os caminhoneiros paravam tudo, né? Começou aí essa aventura. Era só não ir sozinho, né, cara? Mas o que você vem fazer em Campinas? Aí é um outro podcast. É ali na beira da estrada. Não. Ele foi buscar o Chico que tava perdido no meio do caminho. Meu Deus. Nada muito legal. Mas viajar é uma coisa que você não precisa ter muito dinheiro, né, cara? Viajar, quer dizer, quanto mais dinheiro você tem, mais você pode viajar, mas eu lembro disso, cara. Eu e meus colegas, a gente não tinha dinheiro, mas dava um jeito lá de fazer uns rolês, às vezes com carona, às vezes compartilhando gasolina, né? Quando a gente pensa em viajar, a gente já pensa em viajar pro exterior, mas tem muita coisa que dá pra... muitas experiências boas de viagem que a gente faz no Brasil também, né? Você só precisa de 4 amigos e um Corsa. Somente isso. Que aí você chega na Argentina e ainda consegue voltar. É impressionante. Caraca! Você já foi pra Argentina de carro, Sara?
de carro, com mala no colo, eu e 4 meninos da igreja. E eu lembro que eu contei isso pra minha chefe e ela ficou morrendo de medo, achou que eu ia voltar morta, abusada, grávida de ET. Ela, qualquer coisa você me liga. Eu falei pra ela, eles são praticamente meus irmãos, nós fomos criados juntos. E assim, foi uma das viagens mais legais, porque eram 5 idiotas comigo, né, dentro do carro, falando besteira o tempo todo. Teve um que pegou um pacote de salgadinho, era um Doritos, bateu assim, voou Doritos pelo carro inteiro, ficou tudo sujo. Nossa, foi muito sensacional aquela viagem. Foi mais legal essa porque você foi com 4 idiotas, as outras você só foi com um, que era eu. Com um só, isso aí, amor. Quer dizer que você completou bem a carreira dos 4, né, Thiago? Você tá vendo? Eu fiz um passaporte só pra ter o carimbo no Uruguai e na Argentina. E aí os caras falavam assim, não precisa, é só mostrar a identidade que você passa. Eu falei, não, eu quero meu carimbo, eu tirei o passaporte pra isso, moço, você não tá entendendo. Teve uma vez que a gente foi, eu tinha uns amigos, a gente também foi pro Guarujá. Eu lembro dessa viagem que eu sempre associo com aquela viagem do Chaves pra Acapulco. Acapulco. Que tem uma tradução que fala Guarujá, né? E, no começo é Guarujá, depois muda pra Acapulco, né? Uma coisa assim. E a gente ficou uma semana lá, cara, era uma miséria tão grande que a gente juntou todo mundo, o dinheiro que cada um tinha lá, a gente comprou sei lá quantas caixas de ovo, quantas salsichas e não sei o quê, e depois do 3º dia, cada um tinha cota, né, de ovo, salsicha, pão, não sei o quê. No 3º dia já tava o pessoal lá no Câmbio Negro, trocando uma salsicha por ovo. Cara, foi muito bom aquele dia. Mas vocês fizeram um campeonato de arroto? Porque foi nessa viagem que eu aprendi a rotar como um homem, gente. Foi nessa viagem. Foi muito tempo de preparação, mas eu consegui. Meu Deus. Falando em viagem de praia, quando eu era pequeno, eu não curto muito praia não, mas quando a gente era pequeno, a gente ia muito, né, com a família, tudo. Minha tia, eu tinha uma tia que o marido era ferroviário, então tinha aquelas colônias de férias, né? Litoral de São Paulo. Só que assim, você fez o litoral de São Paulo, você vai pensar aí, né? O Matheus foi agora aí São Sebastião, Ubatuba, né? Coisa mais linda. Não, a gente ia pra Suarão. Aquele cimento batido, sabe? Aquela areia. É pra baixo de Santos. Tem Santos, tem Itanhaém, aí você desce mais um pouquinho e você chega em Suarão. Deve ser quente lá, né? Que o pessoal, Suarão lá, né? Quem for pra lá. Cara, é tipo Mongaguá? É pior um pouquinho. Nossa, que Mongaguá é um cimento, não é areia? Não, areia é assim, areia é igual de Mongaguá. Só que a cidadezinha era menor. Por um lado era bom, porque a gente chegava rápido na praia, né? Mas era aquela coisa, né? E criança, cara, e nunca tinha ninguém da minha idade pra ir junto. Então, assim, era meu pai que não entrava na água, ficava fazendo outras coisas. Eu sempre gostei de ficar na água. Aí tinha aquela mulherada, tia, prima, aquela mulherada toda que chegava à noite. O que a gente vai fazer? A nossa expectativa, né? Como já disse no Nerdcast, a sua expectativa de ir pra praia, você ter que levar uma televisão, é porque o negócio é muito ruim, né? A gente levava aquelas televisãozinhas de sei lá, 5 polegadas, preto e branco, pra tentar assistir alguma coisa ou levar um videogame, sei lá o quê. E aí à noite tinha aquelas feirinhas de artesanato, que aquelas pulseirinhas, aquelas coisas. Mano, era todo dia a mesma coisa, cara. Era o dia da marmota. Você chegava de noite, você tinha aquela feirinha pra ir que não tinha nada. Você não podia gastar nada, porque também não tinha dinheiro. Era só... Eu contava com a sorte do palito premiado. Quem viveu essa época sabe o que é. Você comprar um picolé e tirar o palito premiado, você ganhava outro picolé. Eu tinha uma sorte danada disso, cara. Mas a gente aproveitava mesmo andando na praia do lado do esgoto, a gente conseguia aproveitar. Mas quando é criança, aproveita, né? Eu lembro que uma das primeiras viagens que eu lembro de ter ido de carro para outro estado foi com meu pai num Gol. Na época era um Gol 1000 1.0, né? De um amigo dele. E foi ele, um amigo, eu no banco de trás, sozinho, para uma cidade na divisa do Espírito Santo com a Bahia, de carro, direto. E criança é aquele negócio, né? Vai embora. Só festa, né? Festa, é uma delícia, é uma maravilha. E aí você cresce mais um pouquinho, qualquer viagenzinha de 3, 4 horas, a coluna já começa a doer, tem que parar, dar uma esticada na perna. É bem isso, cara. Se o carro for bom, não vai, né, André? A primeira viagem pra fora de São Paulo que eu lembro foi com meus pais pro Rio de Janeiro, né? Minha mãe queria conhecer o Rio de Janeiro, não sei o que. A gente foi de Fiat 147. Meu pai tinha. Rapaz.
Caramba. Foi duro, meu. Aí meu pai parava no farol vermelho, os caras passavam buzinando, sai daí, Paulista, sai daí. Os caras não param do sinal vermelho do Rio. Meu pai parava, os caras buzinavam, meu. Caraca, mano. O que tá acontecendo? Pô, medo. As leis de trânsito no Rio são ilustrativas só, né? Não é obrigatório. No caso, você tira trânsito, as leis no Rio. Você tira as leis no Rio. Eu lembro do casamento de vocês e do Thiago e da Sara. Nossa, mano. A gente pegou o Uber. Aqueles retornos ali pra conseguir chegar no casamento, cara, pra entrar na estrada. Que trânsito. Mas não é nem isso, cara. O cara, ele dava uma acelerada assim, ele pisava, acelerava com tudo e, tipo, tava vermelho ali, os carros parados, ele com tudo e freava em cima e, tipo, sabe aquela faixa do meio? Que tem 3 faixas, né? Ele entrava no meio das faixas, mano. Aí eu fiquei assim, pô, esse cara, eu comecei a olhar pros lados, todo mundo fazia isso. Era aquele Uber que levou a gente pra Itaboraí, Matheus? Nem lembro. Não, esse era, acho que foi outro. Ah, tá. Aí ficou travado lá no trânsito. Ficou 2 horas, sei lá. Vocês estavam no Rio quando vocês pegaram esse Uber? O de Itaboraí, a gente saiu do aeroporto, né? Pra ir pra Itaboraí. Acho que foi. Mas imagina que a loucura que era antes, né, cara? Porque hoje em dia, agora eu vou dar o tiozão, né, nostálgico. Então, como a vida antes era pior, eu acho. Porque antes você não sabia no lugar, você tinha que pegar um mapa, lembra do guia de estrada, meu negócio? Guia 4 rodas, né? Guia 4 rodas. Cara, era uma loucura. Você ia pra uma cidade diferente, você tinha que fazer uma preparação, né, meu? Você recebia um convite pra ir no casamento, você recebia um mapa, né? Passou do posto Ipiranga, você vira direito, na quarta tem uma vaca, você vira pra esquerda. O negócio era loucura. Hoje não, você bota ali o Waze e você vai a qualquer lugar do mundo, né? Assim, não, cara, pedágio mesmo, cara. Eu uso aquele sem parar, né, cara? Eu fico pensando, mano, você tem que... Sei lá, como é que você sabia o preço dos pedágios? Você tinha que ir com uma granona aí, todo trocadinho já pra ir pagando, tal, os pedadinhos. A gente viajava, cara, de madrugada pra ir pra praia. Aí chega na cidade, você não sabe onde que é a casa, aquelas casas perdidas, 6 horas da manhã não tem ninguém. O André tava falando do Fiat 147 do pai dele, cara. Meu pai tinha um Gol quadradinho, né, primeira geração. E ele é muito baixo, cara. Você tá andando, parece que você tá com a bunda no asfalto, assim, literalmente, cara. No meio da viagem, eu lembro de uma dessas vezes de madrugada, acordei assim, e assim, o carro era aquela lotação, né? Porque tinha que caber papagaio e tudo mais, né? Então vinha galão de água no meio do pé, mala, tudo em volta. Eu comecei a sentir o chão molhado, assim, falei, nossa, eu acho que eu derrubei a galão de água, né? Fico quieto, né? Com medo da... não era não, cara. Era o fundo mesmo que tava vazando, que tava chovendo e tava entrando água por baixo do carro, cara. Caraca. Mas o que dá aquele gostinho especial que a gente tá com saudade é pegar avião, né, meu? Só no aeroporto eu já estaria feliz. Se eu dar um rolê no aeroporto hoje em dia, eu já estaria... Já mataria a saudade. Eu já matei um pouquinho. Olha aí. Confessa. Mas confessar é público, porque eu fui pra Cancún aí no fim do ano. O único lugar que estava aberto para os brasileiros, pô. Obrigado, né? Obrigatório. Mas ainda assim você teve que fazer os protocolos todos lá, né? Fazer testes, bagulho tudo. Então, né? Essa viagem aí, tipo, a gente foi por uma questão. Tinha uns amigos nossos que moram nos Estados Unidos, eles estavam aqui passando fim de ano e tal. E aí, para voltar para os Estados Unidos, eles precisavam fazer a quarentena, né? Aí eles iam fazer lá no México e tal, aí ficaram pilhando a gente pra ir junto lá nas férias, não sei o quê, pega um resort, tranquilo e tal, não sei o quê, beleza. Aí combinamos, fomos. Só que acho que um mês antes de ir, a gente marcou a viagem tipo um mês antes de ir. Aí passou 1 ou 2 semanas, saiu aquela portaria do governo do teste do PCR lá para poder voltar, né? E eram 2 semanas pra gente viajar, né? E aí saiu essa norma. Aí você fica imaginando, você fazer um teste de PCR num outro país, num lugar nada a ver, que se fosse aqui, beleza, né? Você conhece, tá? Agora lá, pra voltar pra cá, né? Aí tinha aquela regra que tinha que ser 72 horas antes do voo. Você tem ao máximo que você pode fazer o exame e o resultado, né? Quer dizer, primeiro ficar pesquisando, né? 1000 lugares para ver o lugar mais, porque tinha uns lugares que enfiava a faca, tal, tentando achar um lugar razoável. A gente foi lá, só que já foi um estresse aí. Imagina, você tá na viagem, tem que achar um lugar para você fazer teste.
Aí pegamos um táxi, fomos lá no lugar. Só que, tipo, é uma clínica que o pessoal não tá acostumado com turista, né? Clínica, hospital, esse tipo de coisa, o turista raramente vai, né? Então era tudo meio bagunçado, não sabia nada, mas conseguimos fazer, beleza. Aí o resultado, o prazo deles era o máximo de 72 horas. Então poderia ser que a gente ia chegar no aeroporto e não ia ter chegado o resultado, né? Aí ficamos, cara, esses 3 dias antes da viagem nessa tensão. Aí, tipo, passou um dia, nada. 2, nada. Aí tava chegando um dia à noite. Antes da gente viajar, não tinha chego ainda. A gente ia sair no outro dia de madrugada e não tinha chego o resultado, que era por WhatsApp. Aí, tipo, a gente foi jantar, tal. A gente tava jantando. Aí chegou o resultado lá, cara. Putz, resultado negativo, né? Imagina aí, você fica pensando, né? Meu Imagina Deus, que vem resultar. Então, Senão assim, o Matheus não estaria aqui entre nós. já tá lá ainda. Não, aqui, na gravação. Calma, gente. Na gravação. Tô falando. Então, assim, eu falo assim pra todo mundo, cara, eu me arrependo de ter ido, não iria de novo até o fim dessa pandemia, onde tá tudo mais claro, assim, pelo menos, né, de regra, as coisas estão mais estáveis. Foi muito estresse, assim, uma viagem que você vai pra ficar tranquilo. Fora a questão de aeroporto, cara, os aeroportos cheios, ter que viajar de máscara, é horrível, cara, horrível. Isso é uma coisa que eu ia perguntar, o Thiago também deve estar mais informado, mas o Matheus aí, vocês acham que mesmo com todas as vacinação e tal, com a coisa mais controlada, vocês acham que ainda vai continuar um pouco dessa experiência que o Matheus teve ainda em avião? Esses protocolos mais rígidos ainda vão continuar um tempo mesmo depois de uma certa normalidade? Eu ia falar assim, viajar já é estressante, entre aspas, né? A gente já tem muita preocupação, a gente já tem muito estresse durante a viagem, a gente já fica preocupado com muita coisa que pode dar errado. E às vezes dá. Visto, e às vezes dá imigração e tudo mais. Mala extraviar, isso tudo fica na nossa cabeça. E pô, imagina você viajar tem uma mala extraviada. É complicado. E viajar na pandemia tem sido muito complicado por isso. Todo mundo que viaja na pandemia fala isso. Pô, foi legal ter saído e tal, mas não é uma viagem assim que você relaxa, porque você tá o tempo todo num estado de estresse o tempo todo. Então, eu acho complicado. E respondendo você, Pedro, o que acontece é que a comunidade internacional está se preparando, né, para criar um passaporte que vai permitir as pessoas transitarem entre os países, né? A União Europeia, por exemplo, criou agora o passaporte verde, que dá acesso à União Europeia para os países que foram vacinados com determinadas vacinas aprovadas pela OMS e pelo órgão de saúde da União Europeia. É provável que nos próximos meses, ou talvez no próximo ano ou no outro, as restrições ainda continuem. É provável, mas a gente vai ver, eu acredito que no próximo, né, o segundo semestre de 2021 já comece a ser mais aberto, assim, a gente começar a ser liberado para viajar, conforme a vacinação for correndo. Mas acredito sim que as restrições vão continuar. Eu acredito que a gente vai ter que continuar viajando de máscara. Isso vai permanecer por um tempo, até que a pandemia seja bem controlada, assim, pra gente poder voltar um pouco ao que a gente via antes. Só lembrar que, tipo, quando teve aquela pandemia do H1N1, né, que a gente não lembra muito, mas mesmo depois de controlada, foi, tipo, meses depois que eles declararam o fim da pandemia, né? Sim. Então, pra chegar nisso, acho que vai um tempo ainda. Tem um chão assim, ainda, né? Mas fora o estresse, em Cancún é maravilhoso. Então, é isso que eu ia perguntar. Vamos, né? Porque a gente tá com saudade de viajar, então vamos ficar pensando nos protocolos, né? Mas vamos pensar aí. Porque assim, Cancún, o que eu escuto falar de Cancún é sempre resort. É isso mesmo? Ou tem praia? Tem coisa na cidade pra fazer? Como é que é assim? Então, Cancún tem duas coisas lá, né, nessa região de Cancún que é importante. A primeira que é a zona hoteleira, que é todos os hotéis ali que ocupam as praias. Só que a segunda coisa é que as praias são públicas. Todas as praias de Cancún são públicas, então você não precisa ficar num resort. Você tem os caminhos assim por fora dos hotéis, tá? Não é muito assim
O pessoal não vai muito nos hotéis mais chiques assim, mas tem. E tem a praia aberta lá. Então tem gente que fica tipo um Airbnb na cidade e vai pra praia. Não tem problema nenhum. Agora, fora de Cancún, que é um negócio que as pessoas nem veem muito assim nas notícias, que é Tulum. Tem uma região fora de Cancún, que são 2 cidades grandes ali. Tulum é maravilhoso. Assim, as praias de Tulum... Tipo, é outra coisa, outro mundo. Fora as coisas históricas, né? Em Tulum tem as ruínas, né? As coisas dos maias e tal. Maia, não lembro direito. Astecas, maias, acho que são astecas, né? Nessa região. Que lá tem região que é asteca, região que é maia, eles não gostam que confunda, né? Chichen Itza tem aquela pirâmide, né? Então, Chichen Itza, a gente foi também, só que Chichen Itza é bem afastado, assim, de qualquer coisa, né? Então você vai, tipo, 2 horas quase pra chegar lá. E os cenotes, né? Que, putz, é aqueles lugares, assim, que a gente vê foto, né? Que é aberto em cima e lá no fundo tem uma água cristalina. É tipo, maravilhoso, assim. Então, fora Cancún ali dessa zona hoteleira, cara, tem muitas coisas ali que você pode ficar, sei lá, se a gente ficasse 15 dias ali, 20 dias ia ter coisa para fazer. Agora, Cancún é os resorts mesmo ali. Fora isso, tem as cidades ali que tem as baladas, né? Para quem gosta. A gente foi numa balada lá que é o Cocobongo, que a gente não sabia que era balada. Do Máscara, isso que eu ia falar, cara. É maneiro. Mas a gente não sabia que era balada, a gente achou que era mais um show, assim, tem um show, né? Você achou que fosse Cocobambu, né? Fosse comer lá e chegou lá, era uma balada. O pior é que assim, a comida é inclusa na entrada, né? É caro, tipo, não lembro quanto que era, mas era bem caro de entrar. Só que era inclusa bebida, comida e tal. Só que o lugar, cara, é uma balada assim... absurda, são o volume no máximo, assim, explodindo. Meu de Deus. Balada mesmo. E os shows, assim, são bem fraquinhos, sabe? Muito... só pra quem tá lá dançar mesmo e tal. Mas mas é salsa? Não, de tudo, cara. Mambo? Tem tudo? Tudo. É porque... músicas internacionais, né? Tem aqueles... eles fazem musicais, né? Tipo, os da Broadway. Tem uns trechos assim... E música de balada, né? Então, a gente ficou, sei lá, nem 1 hora lá e já fomos embora porque tava insuportável, muito barulhento. Então, é muito barulho. Não recomendo, não. Só que na rua que tem o Cocobongo, tem umas 10 outras baladas. E, tipo, a rua inteira é uma balada de um lado da rua, do outro lado, e o som explodindo assim na rua, manja. E tinha muita galera, mesmo na pandemia? Cara, assim... tinha bastante gente, mas falaram que, por exemplo, o Cocobongo só podia na pandemia ter lugares para você ficar sentado. Então sempre tinha tipo que ter restaurante, né? É umas mesinhas tal de bar, mas assim, você não poderia ter lugar na pista, né? Vamos dizer assim. Então disseram que tava bem vazio, porque o normal é não ter espaço para andar, né? Uhum. Então, nesse sentido, tava tranquilo. Mas, cara, assim, é um rolê pra... se você tem até, sei lá, 25 anos, acho que dá, depois disso. No Caribe que a gente conheceu, né, amor? Foi na nossa lua de mel que a gente conheceu o Cartagena, né? A lua de mel do Thiago, eu vou falar um negócio que deu raiva, viu? Falar ostentação. Mas olha só, teve muito perrengue nessa viagem, gente. Pra começo de conversa, eu saí do casamento, não deu tempo de eu me arrumar, porque a gente tinha que pegar um avião pra chegar em São Paulo, e aí eu fui simplesmente de pijama, inclusive eu tô com a calça de pijama aqui agora. Eu fui com a blusinha do Snoopy, um casaco por cima, minha calça, que não é nem de moletom, de pijama. Eu fiz o Vocês foram no dia seguinte do casamento? Foi no dia do casamento. Ô, louco, sério? No dia. Tinha chovido, tinha que voltar pro sítio. Eu com o cabelo enorme de laque, entendeu? Tava linda, maravilhosa, gatíssima, com o meu pijaminha, mala, no voo Rio-São Paulo. Eu ainda tinha... Eu peguei o carro, deixei as coisas em casa. A gente tinha que sair lá de Itaboraí, onde foi o casamento. Fomos pra minha casa, lá em São Gonçalo. Deixamos as coisas lá, eu tomei um banho voado, correndo, botei uma roupa e ela ficou com... Não. Você não botou uma roupa, você me humilhou. Ele não usava blusa social, ele pegou uma blusa social bonitinha, entendeu? E eu de pijama, ainda bem que era do Snoopy que eu gosto, ele com blusa social, tava com a barba feita, porque tinha casado, com uma calça direitinha, andando comigo do lado.
Tava traficando a Sarah, né, cara? Quem via no aeroporto tava traficando uma mulher, né? E eu nem tinha tomado banho, cara, porque minhas coisas estavam no lugar onde eu fiquei com meus pais pra dormir antes do casamento. E ele foi pra casa dele e conseguiu tomar banho. Nossa, mas esse é um negócio que eu falo pra todo mundo assim: não viaje no dia seguinte do casamento. Tipo, você casou sábado, não, cara. Viaje na segunda. Porque a gente viajou no domingo e, nossa, agora no mesmo dia. Cara, eu sei que vocês vão falar da viagem pra vocês do Caribe, mas foi tenso também, porque quando a gente casou, a gente viajou no dia seguinte, né? E a gente casou num feriado, né? Era feriado de 7 de setembro, que era uma sexta-feira. A gente casou no dia 8, e dia 9 a gente tinha voo. A gente foi pra Argentina, a gente foi pra Buenos Aires e depois ia pra Bariloche. Primeira vez que a gente ia viajar de avião, primeira vez que a gente ia viajar num voo internacional, nunca tinha viajado pra fora. E a gente tava... Tipo, acho que se não fosse a energia do casamento... Tipo assim, a energia do casamento, digo, toda a agitação, tudo que aconteceu, todo o estresse de tudo que tinha acontecido, cara, eu acho que a gente não iria tão tranquilo, porque a gente foi no sossego, cara, porque se tivesse dado algum problema, o que o Thiago tava falando de mala extraviada, documento, a gente foi só com RG, não levamos passaporte, tava... A noite de núpcias já tinha acontecido, você tava tranquilo. Já, inclusive, se vocês não escutaram, né? Eu fui recepcionado depois da minha noite de núpcias, né? Porque daí eu fui almoçar no dia seguinte e tava toda a galera lá na casa da minha mãe. Tava o Matheus, o Thiago, o Paulinho, todo mundo lá me esperando. Lá eu chegando com uma cara de tacho. Nunca mais eu vou me esquecer daquele momento. Eu acho que encontrei o vídeo faz pouco tempo, Thiago. Não sei se alguma lembrança do Facebook, o vídeo que você fez da gente chegando, eu não tive coragem de dar play, cara. Falei, não vou ver essa vergonha, não. Meu Deus. Eu tive que ficar esperando, porque Dona Axara queria estrear em território colombiano, então, irmão. Não, eu queria ir internacional, gente. Eu guardado esse tempo todo, eu falei, não vou no Brasil, não. Primeira vez que eu tô viajando pra fora, eu falei, não, eu quero uma transa internacional. Já passei humilhação de viajar de pijama, ainda Brasil, São Paulo. Gente, em São Paulo, a qualquer momento a gente pode ir lá e fazer. Eu tinha que esperar mesmo. Já esperou até agora, né, Sarah? Esperou até agora, eu espero um pouco mais. Eu escolhi esperar a versão internacional. Vamos na terra da Shakira, gente. My hips don't lie, Lá vocês foram direto pra Cartagena? A gente fez uma escala em São Paulo, dormimos no hotel de São Paulo pra ir de manhã cedinho e ir pra Colômbia. Fizemos uma escala em Bogotá e depois a gente foi Ganhamos um monte de geleia, os caras tocaram musiquinha pra gente, bateram palma. Muito maneiro, porque a gente fez a amizade com um comissário no voo, e aí eu falei que era nossa lua de mel. Na aterrissagem em Bogotá, ele fez uma surpresa pra gente, ele pegou o microfone e incluiu no speech, pedindo pro pessoal dar os parabéns, que a gente tava em lua de mel, tinha acabado de se casar, e o avião todinho batendo palma pra gente. Me deu uns 10 potinhos de geleia, que era de fruta, que era vegana. Ele falou, vocês estão em lua de mel, leva. Eu comi a viagem inteira em Cartagena e ainda trouxe pra casa aqui. E ele deu um cartãozinho da Latam pra gente, assinado por ele, né, pro chefe de cabine e tal, para felicidades, em espanhol, em espanhol, felicitações, não sei o que, e aí assinou. O número do voo, achei isso muito legal, que a gente tem até guardado até hoje. O número do voo e a assinatura do chefe de cabine. Achei muito legal, cara. Muito maneiro. Essas lembrancinhas de viagem, assim, a gente ficou... nas primeiras viagens, a gente gostou do copo do avião. Eu nunca tinha viajado de avião na vida, aquele copinho de acrílico, assim. E a Paty ama colecionar essas coisinhas. Eu também gostei, cara. Mas a gente trouxe pra cá, tipo assim, sei lá, deu uns 3 meses, o negócio trincou. Tinha o logo da companhia aérea? Devia ter, não lembro, cara. Eu acho que as passagens a gente já tem guardado, alguma coisa assim. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Tem gente que coleciona essas coisas mínimas, assim, de aviação. Sim, só que era de acrílico, sabe? Se fosse um copo de vidro... Mas, isso. Cara, mas foi legal, foi legal. O Matheus tinha falado do Airbnb, né? Tirando essas viagens mais ostentatórias aí de lua de mel, essas coisas, o Airbnb virou uma opção muito boa, né, cara? Você consegue ir para uns lugares bem bacanas, ficar bem perto do centro, né? Que às vezes os hotéis são mais afastados, você precisa de carro, precisa andar muito. Os Airbnbs, às vezes você consegue umas casas bem no centro e várias histórias hilárias, né, cara? A mais engraçada, eu já tive alguns Airbnbs, né, alguns bons, alguns muito ruins, né, os lugares parecendo vendia drogas, mas acho que o mais engraçado foi uma vez que eu fiquei lá em Montpellier, no sul da França.
Airbnb de uma senhorinha, cara. Mano, ela não falava nada, nem de inglês, nem o idioma que não fosse o francês. E eu não sei nada de francês, né, cara? E eu fui no celular menu, escargot. Garçom, só pedindo garçom. Garçom. Né? E esse negócio de 3G, essas coisas, tava começando, né? Faz uns anos. 3G em francês também? 3G? 4G. 4G. E, cara, eu com o Google Tradutor lá, tentando comunicar com ela, só que ela falava muito rápido, né, meu? E ela falava comigo com uma convicção que eu tava entendendo, a palavra do que ela falava. Aí eu desencanei do Google Tradutor e fiquei só ouvindo ela, e ui. E, cara, bateu um papo, ela ficou muito feliz da minha presença lá. Não entendi nada que ela falou, cara, mas foi muito engraçado. A senhorinha de uns 80, 90 anos, sei lá. Se tem uma coisa que unanimidade é que pessoas idosas gostam de conversar simplesmente, né, cara? Tendo um ouvido ali. Então, eu percebi que, na verdade, pouco importa se você tá entendendo eu falando, né, eu tava muito carente pra falar, mas foi bem divertido. Mas você falou esse negócio de inglês e francês, do francês, né? Quando a gente foi pra França, cara, uma coisa que eu tive que aprender assim no susto. Todo lugar que você vai, você não fala a língua do lugar e arranha o inglês, né? Então, muitos lugares já vou no inglês, mesmo que eu tô, sei lá, na Itália, que a gente foi e tal. Aí na Espanha é uma coisa, né? Ia perguntar alguma coisa, na Espanha, na França, né? Ia perguntar alguma coisa, perguntava em inglês, mano, a cara dos franceses quando você fala inglês, mano, assim, de cara. Nem todos, né? Mas alguns, o cara te olha, tipo, querendo te esganar, parece, assim, mano. Aí então, que ele faz questão de não entender mesmo. Ô, Matheus, mas você não dava nem bonjour, bonsoir quando você chegava no lugar? Aí depois que eu fui, assim, bonjour, je ne parle français, aí tal. Aí eu ia no inglês, aí dava essa frase aí, né? Você tem que traduzir, excuse-moi, je ne parle pas français. Aí dava aquela maciada assim, que senão os caras, mas deixa eu cara mesmo. Deixa eu perguntar uma coisa, já ouvi falar muito disso, né, de francês não gostar que fala inglês. Tem a ver com a rivalidade deles com a Inglaterra ou é bairrismo mesmo, independente de qualquer lugar? Cara, eu acho que tem a ver muito antigamente. Hoje isso já deve estar caindo já. Porque muito antigamente a galera da década de 50, 60, sei lá, né? De repente poderia ter. Não sei, cara, porque tipo, eu fui comprar bilhete de trem, fui de metrô, né? Cheguei lá no negocinho, no guichê, imagino que França, metrô, o cara tá acostumado a falar com um turista, né? Uhum. Meu, o cara não fazia questão nenhuma de entender nada, eu não consegui sair com zero informação. Sabe o que é engraçado? Era um cara novo. A gente não teve esse problema, né, amor? Não teve, que as pessoas falavam em árabe com você. Era impressionante. Ele era com medo, era o contrário. Em todos os lugares. Eles faziam questão, é pra lá, bem longe de mim. Isso aí. O cara em Roma, a gente chegou perto dele falando árabe. Falou italiano comigo, chegou do lado dele falando árabe. Caraca! No Louvre, o cara veio falar comigo italiano, aí depois tentou espanhol, falou árabe com ele. E ele era barrado em todas. Eu passava e eu com pulseira, com cordão, não tirava nada. Ele era barrado sempre. A maior humilhação é que a gente estava. Deixa eu contar sua maior humilhação, amor, por favor, que você ficou muito abalado e eu tomando meu champanhe. Nunca tinha tomado champanhe. Eu falei, o quê? Estou na classe executiva, indo para Paris, me dá champanhe, moça, desce mais. Vamos explicar, senão vão achar que a gente é rico. Vamos explicar, senão vão achar que a gente é rico. Vamos explicar. O que acontece é o seguinte, a nossa lua de mel, nós ganhamos a nossa lua de mel em Cartagena, na Colômbia. Né? Na Colômbia, a gente ganhou. Minha tia deu de presente pra gente a nossa lua de mel em Cartagena, na Colômbia. E um mês antes do casamento, eu ganhei um sorteio na empresa que pude escolher pra onde viajar com um acompanhante de executiva e com hotel. E aí, o que nós decidimos, como a gente estava de lua de mel, nós fizemos uma lua de mel em Cartagena, que nós ganhamos da minha tia, e fizemos uma lua de mel em Paris, que a gente ganhou da empresa. E a gente viajou de Lufthansa de executiva. Uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer na vida. Minha primeira viagem internacional foi pra Colômbia, na lua de mel. Eu nunca tinha viajado pra fora do país. Na Colômbia, você vai transar em Paris, depois você vai transar em Portugal. Deus honra. É impressionante. Guarda aí sua virgindade. Mas aí, voltando pra humilhação dele. Tô eu passando com meu bilhete, meu ticket na executiva. A mulher nem leu a passagem. Ela só olhou pra minha cara, ela nem deu confere. Falou, tipo, por aqui, mademoiselle, alguma coisa assim, tipo,
vai a rainha maravilhosa, alguma coisa assim. Olhou, ele nem conseguiu mostrar o bilhete. A mulher só fez assim com a mão. Vai, não, pera lá. A classe, tipo assim, a classe baixa, os pobres, os imigrantes, só naquela fila. Apontou uma fila, gente. Parecia a fila da Caixa para receber o auxílio emergencial. A fila enorme. Olhou pra cara dele. Eu falei, mas eu estou junto com ele. Ela fez uma cara meio confusa, tipo, por que você está com esse árabe aqui? Entendeu? Eu tive que resgatar ele. E ele ficou muito grilado. E eu me sentindo a tal dentro do avião pedindo minha champanhe. Ganhei meinha, pobre é uma porcaria, né? Ganhei necessaire, aquele monte de coisa. Só pedia apple juice, champanhe. Foi maravilhoso. Mas ele foi bem humilhado, coitado. Então, assim, se você tem cara de árabe, se você tem sobrenome de árabe, saiba que você vai sofrer um preconceito. O duro do Thiago é isso, né? Que ele já tem uma cara de árabe e o sobrenome dele é Ibrahim. Exatamente. Aí é difícil. No bilhete vai paz. No bilhete do avião vai paz, graças a Deus. Mas a cara é essa, né, gente? E a gente tava voltando da lua de mel em Paris. A gente fez uma escala, isso foi em Frankfurt, né? Na Alemanha. Aí a gente ia pra executiva da Lufthansa e a gente já tava assim, tava meio que em cima da hora. E Sara correndo na frente, andando na frente, e eu com duas mochilas, uma mochila na frente, uma mochila atrás, umas malas, puxando as malas assim. Bomba andando pelo aeroporto. E ela na frente. Aí, cara, entreguei o bilhete. Sim, quando eu fui entregar o bilhete na mão da mulher, a mulher apontou assim, ó, a econômica é ali. Aí eu falei, cara... Uma cara de desprezo, gente, foi horrível, coitado. Nossa, a mulher da companhia aérea? É. Caramba! Aí depois que ela viu que ela tinha sido preconceituosa, aí ela se desculpou, falou, não, é porque normalmente na parte de cima. Normalmente o embarque é na parte de cima, como vocês vieram por aqui, mas tava escrito, cara, business class, tava escrito lá. Assim, tava econômico, o pessoal esperando pra embarcar, e a business aqui do lado. Enfim, eu olhei pra cara dela assim, aí passei, boladão, falei, deixa pra lá. Enfim, eu tenho cara de árabe mesmo, fazer o quê? Mas brasileiro sofre um pouco, né, cara? E a gente sofre também porque a gente é meio espertão também, né? Lembra uma vez que eu tava em Zurique, né? E aí eu tinha chegado e tal, encontrei lá o Airbnb, depois fui até o centro correndo, aquele desespero. Voltei, né, tomar banho e tal, aí falei, agora vou lá à noite no centro da cidade e tal. E aí eu tinha ido e voltado de bonde, né? E o bonde, você tinha que comprar o ticket ali no ponto, só que quando eu tinha ido, demorou muito pra passar, tinha que pegar um número X lá, que eu não lembro agora, e aí a hora que eu tava indo novamente à noite, eu tava chegando no ponto, e o bonde chegando, assim, eu falei, vou economizar meia hora, né? Vou entrar e, como na ida e na volta ninguém pediu... ninguém pede nada, né, lá. Vou economizar uma meia horinha aí, né, cara? Porque... Não tem catraca, né? Era só um fim de semana, já tinha perdido o sábado inteiro, né? Cara, entrei no bonde, encostei, pensei, puxa, economizei aí, sei lá quantos francos suíços eram, sei lá, economizei e tal, bom. Se dei bem. Se dei bem, né? Daqui a pouco chega os dois seguranças, assim, ó, pedindo os bilhetinhos pra todo mundo entregando bilhetinho, validando, e eu peguei o bilhetinho antigo, falei, meu Deus do céu, o que eu fui fazer? O cara, bilhete, eu entreguei o velho, ele foi lá, não, esse já tá validado. Eu falei, rapaz, posso comprar com você? Claro, pode comprar sim. Eu falei, ufa, ainda bem. Comprei. Ele falou, não, o bilhete é 3 francos e a multa é 200 francos suíços. Nossa! Caraca! Convertendo em reais, uns 10 mil reais hoje. Cara, vai fazer 10 viagens. Meu Deus, cara. Comprar na Central do Brasil. Olha só como é que é engraçado. Mini. Mas teve que pagar na hora pro cara? Ou era uma multa? Paguei na hora, não ia pra delegacia pra saber mesmo? mais nada, né? Rapaz. Olha como é engraçado. A minha irmã viajou pra Suíça, pra casa da minha tia, e aconteceu... Não aconteceu exatamente isso, né? Ela fez parecido com você, com a minha prima que mora lá, e falou assim, Alissa, você já... Nascida lá na Suíça, educada na Suíça, entrou no bonde e perguntou pra Alissa, tipo, como não tem catraca, não tem nada, você nunca entrou pra entrar de graça no tram? Aí a pergunta da minha prima pra ela foi, como assim? Ou seja, na cabeça deles, não entra isso, não existe no imaginário do suíço. Não existe o jeitinho brasileiro, né? Não existe não o vou entrar e não vou pagar, porque o pagar faz parte
do processo, cara. É muito louco isso. É bizarro. Tava falando que a gente tava na Suíça lá, né? Pegando um trem. E a gente ia, acho que pra outro país, não lembro. Aí entramos no trem e tal, colocamos as malas. Aí sentamos, lá nos trens tem aqueles bancos que é um de frente pro outro, né? É ruim, né? Mas era o que tinha, eu não gosto que a pessoa senta de frente, né? Aí você fica olhando pra pessoa, não é agradável. Conversar com a pessoa, né? Não, lá eles não conversam assim, não. Ainda bem. Mas aí a gente parou, só que não tinha ninguém nos bancos da frente. Aí a Lô, assim, automático, colocou o pé no banco da frente. Aí, de repente, a gente lá conversando, tal, não sei o quê. De repente, chegou uma mulher gritando. Gritando assim, falando alto. Não entendendo nada. O que essa mulher tá falando aqui? Tipo, o que essa mulher tá aqui? Aí ela olhando, aí começou a apontar o pé da Elo assim no banco. Daí que eu comecei a entender que você começou a falar inglês. Não pode, não sei o que lá, não sei o que tem, isso vai estragar. Blá, blá, blá. Cara... brigou pra caramba, achei que... Aí que eu vi que ela tava com o crachazinho da empresa, assim. Falei, nossa, vamos deportar a gente aqui da Suíça, porque ela pisou no pé aqui, né? Mas esse tipo de coisa lá, eu falando com meu primo que mora lá, né? Isso que o Thiago falou, é normal, cara. Tipo, eles dão bronca, senhora, assim, dá bronca. Se você tá... Tipo, jogou lixo na rua, vai vir alguém atrás de você com lixo. Caraca. Vai entregar na sua mão. E que eles são bem, assim, é o certo, né? A gente quer... lógico. O André falou, a gente quer o jeitinho, né, meu? Essa minha prima, Alissa, a viagem, pelo menos antigamente era assim, né? Hoje ela tá com 20 anos, não sei. Mas antigamente ela perguntava, pra onde você gosta mais de... Tipo, a família dela ia passar férias na Itália, né? Ia passar férias no sul da Itália, nas praias mais belas. Perguntava pra ela onde ela gosta de ir. Ela falava São Gonçalo. Nossa! Caraca! Não sabe de nada. E Deus sério, não dá asa cobra, né, gente? Que eu odiava ir pra São Gonçalo. A menina morando na Suíça queria ir pra São Gonçalo, sinceramente. Mas parece a Índia sem elefante. Mas é que nem a mulher do meu primo é suíça. Ela veio aqui umas 2 vezes aqui no Brasil. Nossa, apaixonada aqui. Pergunta pra ela se morar. Não, moraria na hora. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Que a gente tem que aturar. Trocar, brasileiro trocar, não tem um dia de paz, cara. Não tem um dia de paz. Cara, vocês estavam falando da Suíça. Quando a gente foi pra Argentina, né? Que a gente chegou lá, eu tava com muito medo do contrário, porque vocês... Quer dizer, o André, né, tentou passar a perna no suíço. Eu tava com medo de ter a minha perna passada pela Argentina. Porque a gente chegou lá e chegamos no aeroporto, sei lá, 10 horas, 11 horas da noite, sei lá que horas que eram. E era no Ezeiza, que fica fora da cidade. Pra caramba. Pois é. Só que assim, eu não tinha feito minha tarefa e, como eu falei, foi aquele dia cansativo pra caramba, que a gente chegou lá e a gente só pediu um táxi e fomos curtindo a viagem. Foi olhando em volta e aí aparecia... Não percebi se era estrada, se não era. Fui olhando. O taxista ainda tentava falar alguma coisa, eu tentando ser educado, tentando falar alguma coisa que não sabia nada também em espanhol. E assim, na época o peso argentino tava, acho que um peso R$2, uma coisa assim, 2,20. Hoje tá, acho que R$19, R$20, uma coisa assim. Mas tava 2,20, 2,50. E aí a gente tinha um dinheiro lá em peso, tinha um dinheiro em real que a gente tinha levado e beleza. E chegamos no hotel, belezinha, falou, vai ficar uns 30 pesos, sei lá, né? Calculei na minha cabeça ali, né? Falei, sei lá. Não tinha um taxímetro, não tinha nada, né? E o cara foi super gente boa, porque a gente foi andando na viagem, né? No trajeto do aeroporto. Tava de noite, então a gente olhando todas as coisas na janela, aquela coisa. Primeira vez que saiu do país, aí o cara tava sendo super simpático, tentando explicar alguma coisa, falar alguma coisa. Falei, que legal. Quanto que ficou? 170 pesos. Eu falei, quê? Sei lá, não acredito, cara. Mas acabei de chegar aqui, já tô sendo passado a perna, cara. E o cara ficou com uma cara de, tipo assim, o que eu fiz, né, cara? Paguei lá o dinheiro, ainda dei uns negocinhos real pro cara lá. Falei, os caras tão me roubando aqui, cara. Tomou volta, ainda deu gorjeta. Depois que eu fui perceber a distância que era o Ezeiza, que era longe pra caramba. Eu fui descobrir porque na hora que a gente foi voltar embora, que a gente ia sair de lá e ia pra Bariloche,
A gente voltou pro Ezeiza pra pegar o voo, né? E aí a viagem combinada do hotel ia dar uns 150 pesos. Aí eu falei, bom, era mais ou menos isso, 150, 170, era uma coisa assim. E a gente chegou no Ezeiza, passamos lá na Aerolíneas, deixamos lá o negócio, a mulher ia, voltava, conversava com a outra moça. Nosso voo acho que era 1h da tarde, era umas 10 horas da manhã. Aí ia, voltava a falar com outra moça. Eu falei, ih, vai dar ruim. Aí já fiquei imaginando. Aí a moça veio, primeiro, nunca tinha viajado de avião, nunca tinha viajado pra fora, não falava a língua. Coisa mais linda, né? Aí a gente saiu correndo com as malas. Chegamos lá, um taxista lá já veio abordar a gente e tal, né? Aí ele falou, pra onde vocês estão indo? Falei, Aeroparque e tal, né? Aí durante no trajeto, a gente foi prestando atenção, vimos quanto era longe. E ele perguntou, né? Falou, que horas que vocês têm que estar lá, né? Não sei o que lá. E eu falei, 11 horas. Porque 11 horas você tem que fazer o check-in, né? São 2 horas antes do voo. E eu acho que ele entendeu que 11 horas era o horário que o voo ia sair. Ele meteu pé, cara, mas foi correndo. Conclusão, deixei minha gravata com o taxista, cara. Ficou uns 300 pesos a viagem toda, porque a ida deu 150, mais 300 pra voltar para o Aeroparque, mais pra comer alguma coisa lá. Foi... Nossa, cara. Então, a lição. Confira o aeroporto que você... Exatamente. Confira. E a Aerolíneas fazem muito isso, viu? Eles fazem demais isso. Uma viagem que vai para um aeroporto, aí a conexão é em outro aeroporto, acontece direto. É porque de Buenos Aires para Bariloche é como se fosse um voo interno, né? Então não era um aeroporto, não precisava ser pelo aeroporto internacional. Esses é o internacional. Tanto que na volta... Só que na volta, olha que coisa. Na volta a gente acho que voltou pelo Ezeiza, mas porque a gente já ia fazer... Ia fazer Buenos Aires e São Paulo, né? Já ia ser em seguida. Aí já foi pelo internacional mesmo. Mas isso daí... É assim, eu já me ferrei... Lá no Ezeiza mesmo, não sei se eu contei da outra vez. Que foi essa de dar esperto na hora de sair do aeroporto, né? Porque assim, eu já aprendi que você combina o valor antes, né? Tipo, eu vou para tal lugar, quanto que fica, né? Geralmente já faz isso. E eu não vou nas companhias que ficam lá dentro, porque é mais caro geralmente. Então, tipo, eu saio ali na zona de embarque, nem do desembarque, eu saio na zona de embarque, porque tá chegando o táxi, ele já pega alguém e vai embora. Só que lá na Argentina não tem jeito, cara, vai sempre alguém te passar a perna. Brasileiro ainda, vixe. Aí cheguei lá nessa zona de embarque, espertão, né, me achando. Não, tal, chegou um cara, táxi, tal, quanto, valor tal, realmente era um valor abaixo do que seria lá dentro, beleza, né? Aí, o cara me segue aqui, andamos, seguindo o cara, seguindo, andando, não acabava nunca. Aí chegou no lugar, agora me espera aqui. Eu acho que eu lembro dessa história, Matheus. Espera, aí chega um carro, caindo aos pedaços, mano, caindo aos pedaços o carro. A gente olhou, agora vamos, né? Entramos, putz, mas que medo, cara. O carro. E o cara nesse esquema, correndo. Não sei se ele tava correndo ou se ele ia a 80 e o carro parecia que tava a 200 desmontando. Levantar voo. Aí fomos, cara. Deu tudo certo no final, mas putz, cara, não dá pra tentar ser esperto, não. E na Colômbia foi assim, a gente pegando o táxi, esperando o táxi no aeroporto, né? Pra ir pro hotel. Já em Cartagena, chegamos em Cartagena, fomos pegar um táxi para ir pro hotel. Colômbia, né, muito conhecido, né, pela máfia e tudo mais. Fomos esperar um táxi, pegamos um táxi, entramos no táxi oficial, amarelo e tudo mais. Antes de entrar, eu combinei o preço, né, quanto que ele ia cobrar e tal. E aí o cara, tipo o prancheteiro, o maluco tava chamando o táxi, quando ele embarcou a gente, que ele fechou a porta, aí ele vira na janela e fala assim, lá propina. Aí um brasileiro escutando, lá propina, você fala, caraca, Colômbia, máfia, já liga na hora, né? Meu Deus, já tô me vendendo aqui. Maluco, me envolvi com a máfia, pra onde vão me levar agora? Mas o cara só tava pedindo a gorjeta. Mas quase fomos assaltados, né? Por um taxista que não avisou a gente. A gente foi para um convento em Cartagena, Santa Cruz de La Paloma. Pegamos o táxi, beleza, tava no final do dia. Vamos assistir o pôr do sol lá, meu bem? Vamos assistir o pôr do sol. Geralmente, ponto turístico, você consegue táxi para voltar. Você foi, tem táxi lá esperando para voltar, né? Pensamento de carioca, achando que tá tudo tranquilo, tudo certo, beleza. Chegamos lá, poucas pessoas. Graças a Deus, havia um grupo de brasileiros lá. Eles falaram assim, como é que vocês vão voltar? Eu falei, táxi, né? E a gente olhou em volta, não tinha táxi nenhum. E o convento já estava para fechar, fomos os últimos a entrar. E aí acho que eles eram 4, né, meu bem? Eram 2 casais
O taxista foi legal, o taxista que levou eles foi o mesmo taxista que trouxe de volta. Todo mundo se espremeu dentro do táxi para dar carona pra gente. E no meio do caminho, quando a gente voltou, vimos vários caras muito suspeitos. E aí o taxista falou assim, provavelmente vocês seriam assaltados, eles iam levar tudo de vocês. Porque e era um caminho muito grande. O que acontece? Quando a gente subiu, a gente tava num shopping, era próximo, e a gente foi num taxista e chegou e falou assim, ó, quanto que você cobra pra levar a gente lá no convento? Aí ele falou, 50 mil pesos. Aí eu falei, pô, mas 50 mil pesos? Tentei dar aquela chorada de brasileiro e tal. Não, mas eu vou trazer você, eu trago vocês de volta. Aí eu falei, não, mas eu vou querer só ir. Aí ele falou, então 20 mil. Só que ele não avisou pra gente, não se preocupou em avisar pra gente que lá em cima não teria táxi pra pegar pra voltar. Não tem ponto de táxi lá em cima. Os táxis sobem, deixam quem tiver que deixar. Ou esperam ou voltam. Eles não ficam lá em cima. É tipo ele não avisou isso. Lá, né? Ele não avisou isso. E não tem transporte, não tem sistema, não tem bonde, nada pra descer de lá. Ou é a pé ou é de táxi. Esses dois casais que estavam lá, como eles viram o perrengue da gente, falaram, não desce a pé não. A gente tava descendo a pé. A gente, saindo do convento, a gente tava descendo a pé. Eles viram, pediram pro taxista deles esperarem, perguntou se a gente podia ir e o cara foi gente boa e deixou. Aí foram 6 pessoas, eu fui no colo da Sara. Desci no colo da Sara. Óbvio. E aí, chegando lá embaixo, a gente desembarcou, agradeceu e tal. A gente partiu, né, dividiu lá com eles a corrida. Mas, pô, se não tivesse sido isso, a gente teria perdido bonito naquele dia ali. Nossa. Você falou esse negócio de propina, um aviso aí pra quando vocês forem pra Cancún. Tudo é propina, cara. Tudo. O cara abriu a porta do carro, já estende a mão já. Ô, louco. Você pegou a mala assim, tirou do carro e pôs no chão, já estende a mão pra propina. E aí, se for fazer que nem eu fiz lá, eu ia agradecer as pessoas na Argentina e eu soltava um muito obrigado. Muito obrigado. Nessa viagem que eu falei que eu fiz com meus amigos de Corsa, a gente estava na Argentina tentando falar portunhol, né? E aí veio um casal pedir informação pra gente, eles com portunhol de lá, a gente com portunhol daqui. Aí teve uma hora que um amigo falou com outro em português, falou, vocês são brasileiros? A gente também, agora explica como é que chega no lugar tal. Foi ridículo a gente no meio da rua tentando falar portunhol. Caraca. Mas eu sou meio, vou confessar o pecado, que eu sou meio preconceituoso de encontrar brasileiro em viagem e às vezes até finge que eu não sou brasileiro. Muito difícil pela minha cara, mas a Elô do meu lado dá pra dar uma disfarçada, né? Então eu tento fugir, mas vou falar, os brasileiros... vou contar um negócio aqui, cara. A gente tava lá em Firenze, na Itália, e lá tem um lugar muito conhecido de lanche. Uns lanches, não sei se o Thiago, você já ouviu falar, o André. Cara, um lugarzinho minúsculo, mas vende uns lanches lá com umas carnes lá deles e tal. E é conhecido. Então é uma fila quilométrica pra entrar, né? A gente na fila, esperando e uns brasileiros atrás, né? Os brasileiros daquele jeito, né? Falando alto, dando risada. E aí eu falei, eu não quero reconhecer que seja brasileiro. Então eu fiquei falando em inglês com a Elô. Fiquei nessa, né? Ficar em inglês que eu não quero falar com os brasileiros. Aí eu tô assim, né? Tava frio, tava de blusa. De repente, explode alguma coisa aqui no meu ombro. Na hora que eu viro, um cocô de pomba enorme explodindo no meu ombro. Recado do céu. Não, pior que minha blusa era azul, né? Era azul e ficou aquele negócio, aquela mancha branca inteira na blusa. Aí a mulher brasileira olhou, aí ela pegou uns papéis assim e me deu pra ajudar a limpar. Aí rapidinho falou obrigado, né? Olha o castigo, obrigado. O castigo veio na hora, bicho. Eu tentei limpar, mas não deu. Eu tirei a blusa, fiquei sem blusa, aquele frio lá pra caramba. Depois ela ficou falando em português com o marido. Olha que idiota. Olha, o castigo veio rápido, viu? Mas outra coisa, ó, tipo na Colômbia, quando a gente foi lá em San Andrés, eu também ficava com esse preconceito, hoje em dia eu parei. Os brasileiros na mesa do lado no café da manhã começaram a puxar assunto. Pô, o cara me deu um monte de dica de passeio, de coisas que eles fizeram, que a gente fez depois e, putz, foi muito legal, cara. Uns passeios de lanche. Ele falou, vai em tal lugar, pede pra tal cara lá fazer o passeio, a gente fez, foi mó
Ó, legal. Então não tem um preconceito com os brasileiros em viagem que acaba um ajudando o outro. Às vezes tem umas dicas assim, às vezes a gente quer praticar o idioma, a gente quer entrar na cultura, né? E ficar com brasileiros às vezes não é interessante por isso, mas encontrar os brasileiros sempre rola umas dicas, né? Mas esse negócio de 2 aeroportos, cara, acho que o maior perrengue de todos que eu já passei na viagem foi em Tóquio, que lá tem 2 aeroportos também, como se fosse Congonhas e Cumbica, aqui em São Paulo, né? Guarulhos. Ou Galeão e Santos Dumont no Rio, né? Um é perto da cidade, o outro é afastado. O perto da cidade, o nome é Haneda e o mais longe é Narita. Os nomes não parecem muito, mas japonês, Hareda, Narita, não sei o que. Tudo igual pra mim, cara. Tudo é igual. Cara, tem que voltar, né? A viagem foi ótima e tal. Lá tem que tomar cuidado, só que tem 2 companhias de metrô. As linhas são paralelas, não se conversam. Então, às vezes você quer ir numa estação, você tem que ver se é a linha J ou se é a linha de metrô e tal. É uma dica boa lá, não pode... Falou paulista. Não, mas aqui você pode mudar o metrô, né? Você muda a mesma passagem, você muda de... Tem baldeação. Ah, tá. Não, lá é outra companhia. Então, você olha o mapa, você tem que se ligar que são 2 companhias diferentes. E aí eu saí tranquilo, tal. O voo era tipo 11 da manhã, eu saí às 9, às 8 da manhã, com bastante tempo, tal. Não tinha visto já que o aeroporto dava uma meia hora de transporte público, beleza? E eu vi lá, airport, tal, as plaquinhas aeroporto, e peguei, pedi a passagem em inglês lá, ticket, airport, e o japonês lá, legal, tal, me deu o ticket, entrei, embarquei. Aí beleza, né? Sentado lá, carregando meu celular, porque o celular descarregava rapidinho, né? Tinha Wi-Fi no trem, eu falei, pô, legal, agora eu vou curtir aqui e daqui a pouco embarcar. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa, ver se tá chegando no aeroporto. Quando eu olhei, eu tinha embarcado pro aeroporto errado, cara. Sentido oposto. Caraca! Eu fui pra Japão. acho que eram 50 quilômetros e o trem era trem que não parava, cara. Ô, louco, mano. Eu comecei a ficar amarelo, verde, todas as cores. Eu parei e conversei com o cara. E pra conversar em inglês com o japonês, né? Meu inglês não é lá essas coisas, mas do japonês. O japonês, aqui no Brasil, a gente quando fala inglês põe um E no final, né? O hot dog vira hot dog. O japonês põe um O, é rotodogo. Rotodogo é o hot dog. Então ele ele começava a conversar com o cara falava comigo com uma convicção e eu, cara, não entendi nada que você falou, tal. Mas enfim, aí ele falou, olha, você vai descer na estação tal, quando você descer, você vai pegar a linha tal, vai andar até não sei aonde, depois vai pegar a outra linha. Cara, eu corri. E as estações de trem lá, não é igual aqui que a estação da Sé, que você desce uma escadinha, sobe outra, já tá na outra estação. Você tem que andar às vezes 1 quilômetro. Cara, eu sei que eu cheguei, Caramba. faltando 10 minutos pro embarque, todo feliz com a minha mala, cheguei, né? Entreguei a mala, a mulher falou, já fechou, perdi o despacho. Simplesmente o lugar mais longe que é possível. Tive que comprar outra passagem praticamente, cara. Caraca, mano. Mas você ia pra outro lugar lá ou já tava voltando pro Brasil? Voltando pra São Paulo. Ainda bem que o único voo que eu perdi na minha vida, se Deus quiser vai ficar só nele, foi pra Campinas, casamento do Matheus. Mas ó, a gente passou alguns perrengues desses nas viagens que a gente fez. Por exemplo, voltando de Amsterdã, a gente quase perdeu o voo. Cara, se a imigração demora mais um pouquinho, a gente ia perder o voo de bobeira. A gente quase ficou preso no Keukenhof antes disso, né? Quase perdemos o ônibus. Tem isso também. A gente pegou o último ônibus aquele parque de tulipas que tem próximo a Amsterdã, fica em Lice. Tem um ônibus que tá incluído no preço do ingresso que te leva até Amsterdã. Te deixa no centro de Amsterdã. E a gente, tipo, empolgadinho no final, a gente saiu assim, vamos sair quando o parque fechar. Beleza, a gente empolgadinho no final procurando imã pra comprar nas lojas de souvenir lá dentro. Daqui a pouco, cara, quando a gente pisou fora do parque, tá o cara o ônibus já, assim, embicando pra sair com a porta fechando. Nossa. Se a gente não corre um pouquinho, a gente ia perder o último ônibus que tinha. E era o último ônibus do dia. E se a gente pega Uber dali pra Amsterdã, ia ser um facadão. Não, a gente não ia pegar, meu amor. Ia ter que vender todos os seus órgãos, não ia dar dinheiro pra pagar, o meu também junto, não ia dar certo. Ó, uma coisa também que é interessante pra quem viaja, sempre pesquisar a integração de trem com o aeroporto, porque aconteceu 2 vezes com a gente isso.
uma em Barcelona. Voltando pra casa, né? No final da viagem, compramos aquele ticket que dá direito de viajar, né? Direto. Olhei lá no mapa, vi assim, da onde a gente tava, tinha uma estação, tinha uma linha até o aeroporto. Onde a gente estava hospedado, tinha uma linha até o aeroporto. Só que o nosso ticket, a gente conseguia embarcar. Só que a gente não conseguia desembarcar para entrar no aeroporto. O que aconteceu é que a gente teve que morrer em 40 euros de bobeira. Nossa. Por causa disso. A gente optou por pegar o metrô e da onde a gente estava até o aeroporto direto. Aí passamos o ticket, entramos no metrô. Beleza, estamos no horário, tranquilão, não sei o quê. Quando a gente chega no aeroporto, que a gente passa o ticket pra sair na catraca, cadê que passa? Não passa. Aí o cara vem, ó, não, tem que comprar ali. Esse ticket não pode entrar no aeroporto. Pelo menos você não tomou multa, né? Est-ce que c'est beau le boléro quand il commence sur les flots, on se balance et le tempo commence à peine qu'on sent le sang qui monte au cerveau. Est-ce que c'est beau le boléro? Pra gente encaminhando aqui pra encerrar, queria que a gente fizesse uma pequena lista, assim. Um lugar que você recomenda de viagem internacional e um lugar de viagem nacional, aqui da terrinha que você já visitou e que você recomenda. Vou começar com o André. Cara, um lugar, vou pra 2 bolsos. Um lugar internacional barato e um lugar internacional um pouco mais... Eu tive no Uruguai, logo um pouco antes aqui, Montevidéu, um pouco antes da pandemia. Muito legal, cara. Muito agradável a cidade. Se come uma carne, né, pra quem... Desculpe os herbívoros. Olha aí. Ele guardou isso pra falar. Caraca. Mas, cara, olha a carne uruguaia, excelente. Lugar super tranquilo. Lugar tem umas saladas boas lá, deve ter também, né? Saladas também, tem uma salada. Tem uma salada boa. Tem um garçom até hoje irritado comigo lá, que eu falei que o prato era sem carne. O cara simplesmente não entendeu. Tipo, ele achou que era o idioma. Tipo, por quê? Não incluído na refeição. Como assim você não quer? Você pode comer, porque não vai comer. É igual aquela da pizza do WhatsApp, né? Que a mulher vai pedir e fala: hoje você ganha uma pizza, pede uma, ganha uma. Ela fala: não quero uma só. Mas a senhora está sendo burra. E a Itália também é outra indicação. A Itália é um país incrível, cara. Muito bonito, muita história, se come bem. O idioma, se você também não tem dificuldade muito com o idioma, que o português lá e o sorriso já... Eles gesticulam um pouco, né? Que já consegue alguma coisa também. Você fala assim com mais ênfase. É meio desorganizado também, né? Então parece um pouco o Brasil. É fácil se locomover. E aqui no Brasil, o lugar que eu mais gosto, assim, que eu mais gostei até hoje de viajar é Ouro Preto, né? Ouro Preto também é um lugar incrível, lindo. As igrejas são incríveis, se come muito bem também. É um lugar que eu recomendo demais também. Matheus. Uma recomendação que eu esqueci de falar é não perca seu celular na viagem, tá? Já aconteceu com você? Com a Elo. Nossa. Caraca, mano. A gente subindo Matterhorn, vocês conhecem? Deve ter ouvido falar, né? Lá da Suíça. Na Suíça. É aquela montanha que é que aparece no chocolate, do Toblerone, né? Do Toblerone. A gente lá, lugar maravilhoso. Aliás, Suíça, fica a minha recomendação aí. Sei que é um lugar mais caro, esse lugar, inclusive, que é Zermatt, ali que a gente tava. É um dos lugares mais caros ali, mas vale a pena assim demais. Só que a gente subiu, né? Sobe uns bondinhos, sobe aqueles... Teleférico. Teleférico e tal. Você vai lá em Simão, lugar maravilhoso, lindo. E a gente ficou lá, curtindo tal, neve. Só que a Elô tem um negócio que chama aura, que é uma enxaqueca, mas que tipo... De vez em quando, cara, assim, é tipo uma vez por ano, uma vez cada 2 anos que ela tem isso. E é uma enxaqueca muito forte que dá e ela meio que perde, assim, ela não consegue enxergar, fica meio zoada. Caraca. Né? E a gente tava lá, de repente ela começou a ficar mal, aí sentamos tal, ela mal. E falei, vamos descer, né? Vamos pegar o bondinho embora, que ela tava meio mal, vamos voltar pro hotel. Descemos, chegamos no bondinho, chegamos lá embaixo e tal, saímos que você desce vários bondinhos, né? Até chegar lá na saída. Fomos pegar o táxi pra ir embora, ela começa, cadê meu celular? Cadê meu celular? Nada, não achava, cara. E ela mal, falei, vamos pro hotel, eu volto e tento achar, né? Com os caras lá, se ficou.
Cara, voltamos, não achou nada, perdeu o celular na viagem. Caraca. Deve ter achado em algum lugar, algum trem que caiu lá, porque ela tava mal. Ah, e ela pediu pra eu colocar no meu bolso, só que eu coloquei no bolso aqui da blusa, né? Ah, o canguru, né? É horrível, velho. Deve ter caído alguns trens lá. Aí ficou sem celular, né? Aí depois que a gente foi pra Alemanha, compramos um outro lá. Perdeu umas coisas, né? Aí corre atrás de bloquear e tal. Você vê que a pessoa é rica quando ela compra outro celular na viagem, né, cara? Ah, mas não tinha como ficar sem, cara. Era ou eu comprar outro celular pra ela ou ela ficar reclamando a viagem inteira que eu perdi o celular dela. Tem que calcular os custos. As coisas se esclarecem, né? O Matheus falou que tem uma janela aí que a Elô fica sem ver, sem raciocinar muito bem. Foi aí que ela aceitou casar com ele, uma janelinha dessa. Exatamente, tem que aproveitar essa oportunidade. Acontece de ano em ano, é isso aí. Então, assim, o Zermatt ali é muito bonito e tal, esses negócios aí, só que tudo muito caro. E um destino internacional que não é tão caro, que é excelente pra quem gosta de praia e tal, e o lugar bonito é San Andrés. A gente foi pra Cancún, né? Que é ali Caribe, mas San Andrés, assim, eu vou dizer que se eu tivesse um lugar pra voltar seria lá, porque é muito mais barato e é muito bonito também. O clima eu achei melhor. Em Cancún a água é um pouquinho fria, dependendo da época do ano, na época que a gente foi tal, então recomendo. E no Brasil, qualquer aeroporto que você estiver saindo, recomendo. Meu Deus, cara. É típico, né? Falou o blogueirinho que fez TikTok em São Sebastião. Ai. Não, interior aqui de São Paulo tem muita coisa, cidadezinhas aí que a gente foi, tipo Cunha, Botucatu. O Matheus nunca veio aqui, não. Não, fui Como sim, que não? uma vez. Ah, foi no casamento, mas... Ah, vale, pô. E ali São Sebastião é bonito também, lugares legais. As praias não são tão, não. Tinha uma praia que a gente tava perto lá, era de concreto também. E você, Sara? Sem querer parecer snob, mas internacional. Paris, cara, essa cidade tem uma coisa, tem um troço nela. E a gente andou e ainda temos coisas pra fazer. Fomos 2 vezes lá. Voltaria sempre. O pessoal fala que francês é nojento, igual argentino. Nada a ver isso. E tem muita coisa pra ver. Que lugar lindo, gente. Tem uma coisa diferente naquela cidade. Não falam tanto dela assim à toa. Eu quero ir uma época lá, tipo, com um tempo, assim, em vez de ficar... Que a gente vai e fica turistando, né? Eu não sei vocês, mas eu e a Elô, a gente fica andando o dia inteiro, assim, que nem... O dia inteiro, a noite inteira. A noite inteira. Chegar à noite no hotel, só que eu queria ficar um tempo lá, tipo, pra você ir num cafezinho, ficar ali... Sabe, observando, porque Paris tem muito disso, cara, é muito... Não é única, a Itália tem, né, as coisas ali, mas Paris é uma coisa totalmente diferente. É diferenciada mesmo, a cidade... Eu vou mudar meu voto pra Paris. Nacional, o André falou aí de Ouro Preto. Eu sou uma carioca super fajuta, eu não gosto de praia, eu não gosto de um monte de coisa que tem no Rio. Então, assim, eu já não curti a praia no Rio, não gosto, não tenho a menor vontade de ir, não tenho vontade de voltar no Rio, inclusive, só pra ver minha família. Mas Paraty é tipo Ouro Preto com mar. E um mar super agradável. Desculpa, a música, vai ter que escolher outra. Poxa. A gente fomos sozinhos, depois fomos com as nossas cachorrinhas. E assim, é um lugar que tem cachoeira, tem locais históricos, tem arquitetura bonita e tem mar. E o mar é super quentinho, tranquilo. Eu não sei nadar, fiquei lá de boa com meu colete, não tinha aquela onda dando na minha cara. Maravilhoso, lugar lindo. Barquinho lá pra contratar. Sim. Isso que é o legal lá. A gente fez. Da última vez que a gente foi com meu primo, né, da Suíça, com um amigo dele italiano que veio de lá. Eles ficaram loucos, cara. Adoraram a cidade, gostaram muito. E é legal. Foi bem legal mesmo. A gente passou assim um tempo muito bom lá. Já fomos acho que umas 3 vezes que a gente foi lá já, né, irmão? 3 vezes. Eu tinha ido, mas eu nunca tinha feito esse passeio. Tipo, você vai ali na orla e tem um monte pra você contratar, né? De lanche. E é barato, cara. É barato, cara. A gente foi numa baixa temporada. E aí a gente conseguiu mais barato ainda, porque tinham vários parados ali. Então, assim, você negocia o preço e consegue ir com eles. E se você for com galera... Com mais gente, se você for com galera, fica mais barato ainda, porque eles cobram a diária, né? Tipo, eles vão cobrar um valor independente da quantidade de pessoas que tiver. Se for com... O barco, sei lá, a lotação dele é 10. Se você for com 8 pessoas, você vai pagar o mesmo preço se você for de casal. Então, se você for com 8 pessoas, você vai pagar baratinho, dá pra dividir pra todo mundo. É bem legal mesmo. Depois da pandemia, 8 pessoas, hein?
E você, Thiago? Cara, assim, graças a Deus, eu sou um cara muito privilegiado. Eu fico pensando, cara, eu não sei. Minha primeira viagem internacional foi na lua de mel pra Colômbia. De lá pra cá, graças a Deus, eu conheci vários lugares, vários países. E um que me surpreendeu muito, positivamente, e que a gente, infelizmente, ficou pouco tempo mesmo, foi a Holanda, foi Amsterdã, Países Baixos. Cara, Amsterdã é incrível, incrível. Que cidade organizada, que povo educado, que gente, assim, você pediu uma informação, o cara vai... Parece que ele tá querendo te carregar no colo, cara. É muito maneiro, assim. É diferenciado. Amsterdã é incrível. Parece um monte de modelo na cidade. No supermercado, assim, é modelo mulher, modelo homem. Tipo assim, aqueles louros enormes, de olhos claros. Você fica assim, gente, que isso? Não é por isso. Não é por isso que eu tô recomendando, tá? Por favor. Parece a cidade dos elfos. Não, também não é pelos coffee shops, não, que o pessoal conhece e tal. Mas ninguém falou nada, só você. Até na vitrine lá, né? Não, mas as prostitutas meu Deus, a gente viu sem esse querer. negócio escalou rápido, cara, pelo amor de Deus. As prostitutas são horríveis, gente. Prostituição não é legal. Falei com o Thiago, olha, amor, que igreja linda. Fomos lá pra ver e tinha um monte de homem parado olhando o negócio. O que era? Um bando de prostituta velha se requebrando na vitrine. Tem uma igreja linda ali, né, no meio do fervo ali. E exatamente ali na luz vermelha ali. Ali pra conhecer ali o... Não, a gente foi no finzinho da tarde, assim, não foi à noite, não. Foi no finzinho da tarde, mas já tava começando o movimento já. E Amsterdã é incrível, cara. E os bolinhos veganos lá, é bom, sabe? Não experimentamos. 100% vegano, gente. Não experimentamos. Mas o legal de Amsterdã, assim, o André tá falando isso de Airbnb, é uma dica legal. Se você for pra lá, o bom de Amsterdã é que tem trem pra tudo quanto é lugar que você imaginar tem trem. Quando a gente foi, a gente não ficou em Amsterdã exatamente, a gente ficou em Zaandam, que é uma cidade próxima, onde fica o Zanshans, é difícil de falar, Zanshans, que é aquele parque que tem os moinhos, né? A gente ficou bem pertinho dali. Então vale a pena você ficar um pouco mais afastado, pegar um Airbnb. O Airbnb que a gente ficou estava muito bem localizado, bem pertinho de Zaandam, praticamente do lado do trem, para ir para o aeroporto ou para ir para o centro de Amsterdã. Então valeu muito a pena. Amsterdã eu recomendaria e quero voltar para passar mais tempo. Acho que no futuro, se Deus quiser, a gente vai viajar para lá de novo. No Brasil, eu vou recomendar a cidade de Tiradentes. Não, vou recomendar Tiradentes, que fica pertinho de Ouro Preto ali, que faz parte do circuito de cidades históricas aqui de Minas Gerais. Inclusive, é bem pertinho aqui da gente, né? A gente passou um final de ano lá, bem pertinho aqui de Belo Horizonte. Comida boa também, muito sítio histórico para conhecer e vale a pena. Essas são as minhas recomendações. E eu tenho mais uma dica rapidinho. O André falou aí que viajar não é coisa de rico. E realmente não é coisa de rico. Se você soubesse planejar, se você tiver uma boa antecedência e se você seguir as pessoas certas, você consegue viajar barato. Então a minha recomendação aqui, aproveitando, é sério, eu tô falando sério, porque assim, a gente viajou para 3 destinos na mesma viagem, com uma promoção do Melhores Destinos. Em 3 em 1, a gente foi para Roma, Amsterdã e Paris na mesma viagem, cara. A gente pagou, só pra você ter uma ideia do preço da passagem, foi R$ 1.500. E de volta, cada um. Então assim, foi muito barato pra você conhecer 3 cidades, vale muito a pena. E foi uma promoção que a gente divulgou lá no Melhores Destinos. Então a gente instala o aplicativo e acompanha. Obviamente que agora a gente não tá divulgando promoção, né? A gente é responsável e tudo mais. Mas instala o aplicativo e acompanha lá pra você ver as promoções que aparecerem. A de San Andrés e quando eu fui pra Nova York foi por causa do Melhores Destinos. Aí, tá vendo aí? Já teve promoção pra Nova York, ida e volta, R$740, cara. Aí não dá, isso aí é loucura, né? É muito rápido, né? Tem que ser... E você cresce muito viajando, cara. Cresce muito viajando. Você continua com 1,50? Você tem que tomar tanta decisão, você tem que planejar tanto, você tem que pensar, botar a cabeça pra pensar, você tem que ser criativo, viajar, cara. Engrandece as pessoas. Você conhece realidades que você não teria acesso se você não saísse de casa. Você vai conhecer costumes, que são coisas básicas, que assim, não são erradas, mas você fala que é totalmente diferente do que você faz no seu país. Você fala, caraca, eu nunca imaginei que isso... Por exemplo, viajando pra Santiago, eu descobri que lá é crime beber na rua. Aqui no Brasil é quase obrigatório. Coisa básica.
do dinheiro também é verdade. Tipo, o Airbnb possibilita muito você escolher um lugar que às vezes pode ser afastado, mas se locomover com o transporte da cidade é bacana porque você vive um pouco do que as pessoas estão passando, então você vê um pouco como é que é a vida delas, já economiza. E, por exemplo, viajamos para Paris, foi ótimo, lindo, maravilhoso. Não comemos escargot, primeiro que eu não comeria mesmo, é uma coisa super cara. E em Paris, por exemplo, tem alguns mercados com micro-ondas. E aí eles vendem alguns alimentos que já vem tipo num saquinho preparado, sei lá, 2 euros, 3 euros numa refeição. A gente esquentava no micro-ondas e partia. A gente foi para Versalhes com uma comida dessa, a gente esquentou antes, colocou na bolsa e fomos. Então, assim, é perrengue chique, né? Tipo, é melhor você estar comendo um prato assim em Paris do que de repente gastando. O pessoal fala, mas eu não tenho dinheiro, vocês são ricos. 2 anos sem comprar roupa, tipo, você precisa realmente de tanta brusinha? Será que esse tanto de brusinha não dá para você gastar numa viagem internacional, que é um investimento, né, que você está fazendo com as pessoas que você ama, que você não vai viajar com ninguém que você odeia, né? E dá sim para economizar, se planejar, ver o preço das coisas, pensar em fazer comida. A gente fez muita comida também em Airbnb, então imagina, se comprar um macarrão na Itália, em Roma a comida foi muito baratinha, muito gostosa, mas você consegue ir no mercado comprar um macarrão, um molho e fazer em casa. E você não gasta tanto e você tem a experiência da viagem, né? Acho que nem quando a gente foi para a Europa, a Elo tinha acabado de se formar, então ainda não estava agraciado ainda, né, de ser casado com uma médica, assim, né? Hoje em dia já estou mais agraciado. Mas assim, a gente fez essa viagem, tipo, a gente escolhia, a gente faz uma refeição no dia, sabe? Tipo, hotel, a gente ficava em hotel, tinha um café da manhã incluso, então já comia ali, já... Tipo, só ia comer à noite depois, né? E fazia esse esquema de economizar. Tipo, não ficava nos melhores hotéis, ficava no hotel razoável e usava o transporte público. Assim, tem muita coisa que dá para fazer, né? É questão de você se organizar mesmo, financeiramente. Aí, em vez de você gastar com o McDonald's, que hoje você vai os dois, você gasta 50 conto, né? Sei lá, 10 euros, que você já guardou aí, né? Uma viagem, enfim, dá para fazer escolhas aí e não é tão caro, né? Às vezes pessoas acham que é impossível ficar olhando promoção, aí sai essas coisas, você não vai pagar tão caro, né? E outra coisa também é utilizar o cartão de crédito para acumular milhas, que aí você aproveita para viajar de graça com o que você está comprando. Você está pagando seu aluguel, tá juntando milhas, você está pagando a conta de luz, conta da TV, conta da internet, conta de sei lá de que mais, você está juntando milhas. Chega no final do ano, você tem uma poupançazinha de milhas que você consegue comprar uma parte da passagem ou uma passagem inteira para você viajar de graça. Outra dica legal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem participado aí. Se você também tem algum comentário, você que está escutando aqui, e quiser acrescentar alguma dica de viagem, dica de lugar, ou só manifestar saudade mesmo de sair um pouquinho para viajar, comenta aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no nosso site. Não se esqueça que você tem um cupom de desconto especial do No Barquinho para assinatura de qualquer pacote do Clube Ictus. É beijo do Matheus com PH. Não esqueça desse cupom. E é isso. Nos vemos daqui um mês. Até. Valeu, galera. Tchau. André, dá tchau aí. Tchau aí. A revoar. Tchau, gente. Tchau.